noite, turma. Meu nome é Verônica e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o transporte intra-hospitalar do paciente. Bom, turma, e o que é o transporte intra-hospitalar do paciente? É a transferência do paciente de um local ao outro dentro das dependências do hospital, usando maca ou cadeiras de rodas. O ato de transportar deve reproduzir segurança e eficiência. Boa noite, prof. Boa noite, colegas. Eu sou a Cleonice. O transporte intra-hospitalar envolve dois conselhos. O Conselho Federal de Medicina diz que é de responsabilidade médica decidir de forma segura, solicitar e acompanhar a transferência do paciente. A legislação COFEM 588/2018 estabelece que o transporte do paciente hospitalizado faz parte das competências da equipe de enfermagem, devendo os serviços de saúde assegurar as condições necessárias para que os profissionais responsáveis pela condução, seja por maca ou cadeira de rodas, e que todas as intervenções e intercorrências que ocorram com esse paciente antes, durante ou depois do transporte sejam registradas no prontuário dele. Bom, turma, agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de transporte intra-hospitalar. Eles se classificam em 3. Transporte de baixo risco. Pacientes estáveis, sem alterações críticas nas últimas 48 horas e que não sejam dependentes de oxigenoterapia. A equipe deve conter um técnico de enfermagem. Transporte de médio risco. Pacientes estáveis, sem alterações críticas nas últimas 24 horas, porém que necessitam de monitoração hemodinâmica ou oxigenoterapia. A equipe deve conter um técnico de enfermagem, um enfermeiro ou médico. Transporte de alto risco. Paciente com assistência ventilatória mecânica e a equipe deve conter um técnico, um enfermeiro e um médico. O transporte é seguro quando a equipe multidisciplinar responsável pelo paciente sabe quando e como realizá-lo. Assegura-se a integridade do paciente, evitando o agravamento de seu quadro clínico. Há treinamento adequado da equipe envolvida. Há uma rotina operacional para realizá-lo. Cuidados gerais. Antes, dedicação total da equipe ao transporte. Estabilização do paciente. Verificação dos equipamentos que serão necessários. Coleta de dados do paciente. Conexão do paciente ao monitoramento e controle dos parâmetros dos equipamentos. Reavaliação de sinais vitais, catéteres e drenos. Uso de maca seguro em posição confortável. Planejamento da rota para que seja fácil e curta. E também comunicação do departamento de saída com o de destino, para que assim seja definido o tempo de chegada. Durante o transporte, elevadores devem ser reservados para evitar aglomerações e atrasos. Deve haver meio de comunicação com o setor de destino, verificação constante das condições do paciente e dos parâmetros dos equipamentos, possibilidade de intervenção imediata caso necessário. Após o transporte, admissão do paciente no departamento de destino, reavaliação das condições do paciente e dos equipamentos, conexão do paciente a novos dispositivos, caso haja transferência por maca, relatar o que aconteceu com esse paciente para a equipe de monitoramento. A equipe de transporte só deixa a área quando a nova estiver totalmente preparada para receber o paciente e também registrar e documentar todos os incidentes que ocorrerem com esse paciente durante o transporte. Transporte com cadeiras de rodas. Como se faz? Primeiro, descer rampas com cadeira de ré. Segundo, subir rampas com o paciente olhando para frente. Terceiro, entrar no elevador com a cadeira de ré, pois ao sair já estará na posição correta. Transporte com maca. Como se faz? Conduzir a maca pelo corredor com o paciente olhando para frente, exceto quando o paciente estiver em estado de choque.
No elevador, nivelar e travar a porta primeiro com a cabeceira da maca. Transportar a maca com as grades elevadas e também transportar o paciente com lençol ou cobertor. Contraindicações do transporte: incapacidade de manter oxigenação e ventilação adequadas, incapacidade de manter desempenho hemodinâmico, incapacidade de monitorar o estado cardiorrespiratório, incapacidade de controlar a via aérea e também número insuficiente de profissionais treinados para atuar no transporte. É importante sempre lembrar de verificar se a cadeira de roda ou maca, ao ser utilizada, foi higienizada corretamente antes do uso. Sempre usar EPI, jaleco, máscara e luvas. Avaliar sinais vitais com certa vigilância, a fim de evitar danos ao paciente.